Meu irmão, minha irmã, desde o comecinho do culto, a gente está falando sobre falarmos com Deus. Mas falarmos com Deus de uma maneira intensa, de uma maneira calorosa, que a nossa Bíblia, por vezes, traduz por clamar. Às vezes a gente não usa essa palavra no nosso dia a dia. A gente diria assim, falar. Mas clamar é aquele falar que você fala alto. Às vezes não alto de volume, mas alto com coração. Alto a um ponto que enquanto você fala as lágrimas escorrem. Alto a um ponto que as palavras pode ser que não saiam, porque elas engancham aqui na garganta. Esse é o clamar. É sobre isso que Deus fala. E a provocação, na imagem que a gente preparou para o culto, a provocação é assim: clamar ou reclamar. Porque, curiosamente, reclamar não é clamar novamente no sentido bíblico. Reclamar está longe de ser clamar repetidamente. Não. Reclamar parece ser uma queixa. E o que é pior? Uma queixa desmerecida. Que coisa triste é quando alguém se queixa de você desmerecidamente. Fala sério. Parece que é um beliscão assim, né? Quando alguém reclama de você e é injusto de verdade. Porque tem às vezes que a pessoa reclama, você acha que é injusto e não é, né? Mas dói também. Mas dói muito quando realmente é desmerecido. Será que há alguma queixa merecida a Deus? Pode responder. Não. Porque Deus é bom em todo tempo. Quando a gente deixa crescer essa semente de dúvida de que existe a possibilidade de alguma queixa ser merecida a Deus, o que eu estou deixando crescer no meu coração é uma semente de dúvida de que Deus é bom. E Deus é bom. E diz a palavra de Deus, e não há nele mal algum. É curioso como o mundo tenta sorrateiramente, bem dissimuladamente, colocar essa dúvida na gente. E aí as teorias, elas começam devagarzinho, né? Começam e elas vão apelando ao nosso raciocínio. Porque o nosso raciocínio, ele não consegue entender a Deus. A própria palavra de Deus diz que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. E aí a gente para e algumas dessas ideias são de que nada é somente bom. Sempre há um pouquinho de mal. Assim como não há nada mal, totalmente mal. Sempre há um pouquinho de bom. Não, isso é verdade, isso é mentira. Isso é mentira. Pois Deus é totalmente bom. Ele é bom. Amor, bondade. Ponto final. Então, se não há nenhuma queixa merecida a Deus, não deveria haver reclamação. Meu irmão, minha irmã, quando nós olhamos na Bíblia, quando você abre a Bíblia, o que você procura? Já reparou que a gente abre a Bíblia muitas vezes procurando respostas?
eu vou te desafiar a não fazer mais isso. Porque o que nós precisamos não é de respostas. O que nós precisamos é de Deus. Nele há respostas, nele há salvação, nele há bênção, nele há esperança, nele há tudo que eu preciso. Mas a gente abre a palavra de Deus procurando uma resposta para algo. Mas pastor, Deus nos conhece, sabe? Eu sei, irmão, eu também faço isso, eu estou pregando, mas eu também faço. Mas o desafio é a gente começar a procurar Deus. Quando você abrir sua Bíblia, procure Jesus. Você pode abrir do Gênesis ao Apocalipse. Jesus está lá. Pois Ele é a palavra. Ele é o verbo. No princípio era o verbo. Ele é a palavra. Você tem que conseguir achar Jesus em qualquer lugar da Bíblia. E pela mesma lógica, quando você estiver na sua vida, não procure soluções. Procure Deus. Como é, pastor? Que tal viver assim? Ao invés de procurar soluções, procurar Deus na sua vida. Porque se Deus é esse Deus mesmo que você prega, que a gente canta, não posso viver. Desafinado? Não foi? Eu peguei o tom errado aí, não foi? Mas tudo bem. Longe do teu abraço. Não posso viver longe do teu afago. Abraça-me. Se isso que a gente cantou e é tão lindo e a gente se emociona, é verdade? Será que a gente consegue parar de procurar soluções para os nossos problemas e procurar Deus na nossa vida? Porque onde Ele está, não há nada errado. Pois a presença dEle enche qualquer local. Onde Deus está, o mal não pode estar. Se onde Ele está, o mal não pode estar, ao invés de tentar tirar o mal de mim com a minha mão, que tal me encher de Deus e deixar isso com Ele? Não faz sentido? Faz, irmão. E a gente passa a vida inteira tentando tirar coisas da nossa vida, esquecendo que o que a gente precisa é de Deus. O mundo passa a história da humanidade tentando achar soluções para a sociedade. É de Deus. Assim também, quando a gente estiver lendo a palavra, quando a gente estiver vivendo algo, o desafio é buscar a Ele. E daí a palavra clamar, ao invés de reclamar. E eu quero trazer para você um texto lindíssimo, que talvez, muitas vezes a gente tenha olhado, percebido de uma forma diferente. Por favor, abra a sua Bíblia ou ligue o seu aplicativo no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Tenho certeza que você conhece esse texto. O meu irmão, ele ensina uma classe de criancinhas, se não me engano, de 4 a 6 anos, há mais de 30 anos, mais de 25 anos nos Estados Unidos. E os irmãos que conhecem sabem que ele sofre de uma doença chamada ELA. Hoje em dia ele não tem mais o movimento das mãos, nem das pernas, mas ele continua dando aula. E é a coisa mais linda. E ele já tem netos das primeiras crianças que ele ensinou.
E uma das crianças, certa vez, ele foi estava contando a história da criação, e uma das crianças olhou e disse assim, falou com ele e disse assim, não, professor, esse episódio eu já vi. As nossas crianças hoje em dia não falam de história, né? Não, esse episódio eu já vi. Eu acho que ele só faltou dizer assim, esse é da temporada 2, não é? O episódio, né? Não, da criação é da temporada 1, é o episódio 1. Esse é o episódio 1 mesmo, né? Não, esse episódio eu já vi. Ele não queria essa, né? Porque ele já tinha visto esse episódio. Pois bem, eu acho que esse episódio que eu vou contar, você já viu. Fala sobre um momento em que os discípulos e Jesus estavam num barco. Todos eles. Diz assim, naquele dia, Marcos 4, 35 a 41, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus, estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Esse episódio é lindo, não é? Esse episódio é fantástico. Mas às vezes a gente se aproxima desse texto e a mensagem é sobre os problemas da nossa vida que Deus vai fazer calar. As tempestades da nossa vida que Deus vai fazer cessar. Deixa eu te falar. Deus não prometeu que vai fazer calar todas as tempestades da sua vida. Se você veio hoje aqui esperando ouvir essa mensagem, não é essa. Não há esta promessa. Pelo contrário, ele diz que neste mundo tereis aflições. Ou seja, neste mundo você vai passar por tempestades. E Jesus não prometeu calar todas elas na sua vida, nem na minha. O foco desse texto não é o problema dos discípulos. Assim como o foco da nossa vida não são os nossos problemas. O foco desse texto não é o poder de Deus para resolver problemas. Sim, Deus pode, mas esse não é o ponto. Tantas vezes a gente se aproxima de Deus para resolver os nossos problemas. Tantas vezes a gente busca, vem à igreja, ora, jejua, para resolver os nossos problemas. Não é isso que Deus quer de nós. Sim, Deus nos deu a igreja, os irmãos, o amor, a comunhão, a oração, o jejum, a palavra de Deus, inúmeros instrumentos que é para a gente o conheça. O que Deus quer é que a gente saiba quem Ele é. Porque na hora que a gente tiver certeza de quem Ele é, as outras coisas vão estar no seu próprio lugar. A questão é que muitas vezes, o que eu entendo de Deus
é tão pequeno, que parece que os meus problemas estão quase do tamanho dele, se não estiverem maior. Mas a questão não é o tamanho dos problemas, e de fato eles podem ser grandes, há problemas enormes. A questão é que eu preciso saber quem é Deus. O texto antes, segmento antes desse texto que a gente está lendo, Jesus está pregando, e ele está nesse barco fazendo um anfiteatro natural assim, né? Ele se afastou porque todo mundo está... Imagina a dificuldade dos discípulos em impedir que as pessoas simplesmente ficassem grudadas com Jesus. Você vê esses shows de hoje em dia? A quantidade de segurança e cercas que tem que colocar para o povo simplesmente não invadir o palco. Imagina a dificuldade que era para os discípulos não bater nas pessoas, eles não podiam, ficava feio, né? Os discípulos baterem nas pessoas, para as pessoas não apertar Jesus. A gente lê lá no trecho da mulher que foi curada, todo mundo apertando Jesus. Pedro chega e diz assim: Senhor, todo mundo está aqui te apertando, e o Senhor diz de quem me tocou? Aí tinha uma estratégia sensacional, ele entrava num barco e as pessoas ficavam na praia, e ele ficava aqui do barco e falava. Como que Jesus falava a 5.000 pessoas é uma questão bem interessante a se analisar, mas esse é para outra mensagem. O fato é que Jesus estava no barquinho e eles estavam lá, e aí diz assim, Jesus disse, passemos para outra margem, ou seja, de quem foi a ideia de navegar? Jesus. Se foi uma orientação clara e direta de Jesus, não deveria haver problemas, correto? É assim que a gente às vezes aprende. Não, se Deus falou, não vai haver problemas. Que conversa é essa? Foi Deus que falou, passemos para outra margem. E teve uma tempestade de matar, literalmente. Então, o fato de Deus ter te dado uma orientação, não quer dizer que não vai ser difícil. Toda a vida vai ser difícil, pastor? Irmão, aí você já está esticando, mas não é garantia de que não vai ser. Mas o foco não é a dificuldade, irmão, esquece. O foco não é a dificuldade. O foco é que ele disse, passemos para outra margem. Ok, sim senhor. E eles despedindo a multidão, tipo, gente, acabou, viu? Acabou a mensagem por hoje. Vão em paz. Podem ir. Não, mas... Não. Acabou. Podem ir. Vamos. Levaram ele assim como ele estava. Jesus estava aqui falando, os discípulos pegaram o barco, tiraram a âncora e vão embora. Já saíram. Assim como ele estava. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus na popa. Eu acho interessantíssimo o detalhe. Em primeiro lugar, você sabe que o Evangelho de Marcos ele tem detalhes, né? Porque Marcos, ele era detalhista. Marcos era detalhista. O Evangelho de Marcos tem uns detalhes interessantes. Ele estava na popa, dormindo. Se você está num barco, a popa é o local, na verdade... Aqui ele traduz por polpa, a palavra significa o local onde estava o leme. O local onde fica o leme é aonde? Num barco. Os marinheiros que estão presentes, por favor, é na frente ou atrás? É atrás, né? O leme, o lugarzinho, aquele lugarzinho, que curiosíssimo, né? É um negocinho pequenininho, um navio, não sei quantos metros, o leme não é uma coisa fenomenal, né? Pois bem, o leme fica atrás. Qual é a parte do barco que fica mais baixa num barquinho desse tipo aqui? É a parte da frente ou a parte de trás? É a parte de trás. Qual é a parte onde haveria mais água no barco? A parte da frente ou a parte de trás? Jesus estava dormindo na parte onde tinha mais água. E diz assim, o mesmo já estava a encher-se de água. Os discípulos estão reclamando que o barquinho está se enchendo de água. Se eles estão dizendo que o barquinho está enchendo de água, lá na popa, meu amigo, já devia estar uns 3 palmos d'água, né? E Jesus lá, roncando na água, possivelmente, né? Dormindo lá.
Ah, Jesus estava fingindo que estava dormindo. Não, não acredito. Jesus não mentia. Jesus estava dormindo mesmo. Dormindo. Ah, então isso significa que nós devemos dormir em meio às nossas dificuldades. Não, meu amigo. Pode simplesmente significar que ele estava cansado. Cansado. 100% homem, 100% Deus. Cansado. Exausto. Qual foi o salmo que nós lemos no comecinho do nosso culto hoje? 4. E lá o salmista diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Vocês acham que Jesus é a representação do Salmo 4? Acha Jesus no Salmo 4. Ele está lá. Não falei para você que você pode achar Jesus em todo local na Bíblia? Está ali, ó. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar tranquilo. Está ali Jesus, no Salmo 4. Tranquilo. A situação não estava muito tranquila, né? Você já viveu situações na sua vida em que não está muito tranquilo? Quem já viveu situações em que não estava nada tranquilo? Por favor, levante a mão. Só para eu saber para quem eu estou falando. Tem gente com os 2 braços levantados. Eu vou levantar os meus 2 também. Eu vou levantar os 2 também. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, presta atenção. Mestre, não te importa que pereçamos? Eles estão clamando ou reclamando? Eles estão reclamando. O que eles estão dizendo? Mas que discípulos, hein? Jesus conseguiu. E ele, podendo escolher tanta gente, escolheu aqueles 12, Vera. Você faz, olha que negócio. E ele podendo escolher tanta gente, ele veio escolher a mim. A você. Que reclama igualzinho a esses discípulos. Porque só se você for muito melhor que eu, porque eu tenho certeza que em diversos momentos da minha vida eu cheguei assim: Senhor, será possível que o Senhor não está vendo isso aqui? Eu já disse isso. Que foi exatamente o que os discípulos disseram. O Senhor não está nem aí para nós? Vamos trazer para fazer uma leitura para a linguagem de hoje? O Senhor não me ama? Se eu morrer, está tudo bem? Se eu sofrer, está tudo bem para o Senhor? É isso? Olha como é que eles chamaram a Jesus. Como foi? Mestre. Ah, pastor, tem nenhum problema. Eles chamaram de mestre em diversos outros momentos da Bíblia. Mas no momento da angústia, ele não é o teu mestre. No momento da angústia, você tem que saber quem ele é. Se ele é o teu Deus. Porque houve outros momentos em que eles chamaram ele de Deus. E aqui, o desafio começou aqui. Mestre, você que tem nos ensinado, você não faz? Pastor, você que, como assim? Você prega e não faz o que prega? Ô, mestre, você não está nem aí para nós, você disse que é para a gente se amar, a gente está aqui morrendo e o senhor está dormindo? Francamente. Não tenho francamente, mas se tivesse, né? Por favor. Como assim? Esse não é a pessoa que eu estou
querendo seguir. Não te importa que pereçamos? Jesus poderia muito bem ter levantado e fulminado todos eles. Estaria tudo certo, não estaria? Assim como ele poderia fulminar a todos nós. De tantas vezes que a gente, ao invés de clamar, a gente reclamou. Mas Deus é bom. E Ele é amor. Antes de falar com eles, Ele agiu. Pois Deus não age por chantagem. Deus não age por barganha. Deus não age porque você agiu correto. Deus não nos aceita porque eu sou bom, porque você é bom, porque a gente merece. Ele nos ama é porque Ele nos ama. Não tem nada que eu possa fazer para Ele me amar mais. Nem tem nada que eu possa fazer para Ele me amar menos. Ele simplesmente me ama. A gente precisa parar de tentar pagar por aquilo que Ele já pagou. Ele te ama. Ponto final. E Ele se levantou. E Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. Zip, quieto. E diz a palavra de Deus que... Você já reparou como há pessoas que tentam explicar o agir de Deus cientificamente? Espetáculo, né? Onde eles estavam é o corpo d'água doce, mais baixo do planeta. O único corpo d'água mais baixo que esse é o Mar Morto, de onde a água desse mar, para onde a água desse mar desce. Mas esse é o corpo d'água doce mais baixo do planeta. E por conta do vale, é normal. Está dentro das leis da física. As tempestades, o vento vem passando pelas montanhas e ele desce. E quando ele desce, são tempestades impressionantes. A tempestade estava no meio da tempestade. E Jesus disse assim: para com isso. E aí eu vou fazer uma pausa, porque às vezes a gente não percebe certas coisas que os judeus percebem. Se você volta lá atrás, na palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, você vê que o controle das questões atmosféricas é claramente de Deus. Não há nenhum homem de Deus, mulher de Deus, que tenha feito controle das questões atmosféricas. Nenhum. E por favor, se você está lembrando de Elias, não. Elias orou e o Senhor parou a chuva. Não foi Elias que orou e choveu, não. Não foi Elias que determinou que chovesse. Elias orou e Deus determinou que chovesse. Você lembra de Paulo naufragando? Lembra do naufrágio de Paulo? O barco simplesmente estava se acabando. As pessoas que estavam transportando ele começaram a jogar tudo fora e iam jogar os prisioneiros também, né? Vamos jogar tudo fora, o prisioneiro falava mesmo, vamos jogar tudo fora. E Paulo chegou para ele e disse assim:
um anjo do Senhor, do Deus que eu sirvo, veio e me disse que nós não vamos perecer, mas a tempestade vai até o final. A gente precisa chegar numa ilha, numa praia, mas a tempestade vai chegar. Você vê em algum momento Paulo chegando lá na frente do barco e dizendo assim: parem ventos. Não tem na Bíblia essa ocorrência. O controle, para os judeus claramente, eles entendiam claramente que é Deus quem controla as questões atmosféricas. Se não, vejamos, Salmo 65, diz assim, Salmo 65, 7, eu vou ler um pouquinho, vou ler do 5. Com tremendos feitos nos responde em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das ondas e o tumulto das gentes. Salmo 89, de 8 a 9. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Salmo 18, de 13 a 16, falando sobre o Senhor. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu suas setas e espalhou os seus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Esse é o meu Deus, que controla o universo. No Salmo 104, versículo 9, puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Salmo 106, 9, repreendeu o mar vermelho e ele secou, e fê-los passar pelos abismos como por um deserto. Interessante demais, as pessoas dizem, não, era um lugarzinho bem rasinho que eles passaram. Fê-los passar pelos abismos. O povo de Israel passou por abismo atravessando o mar. Fê-los passar pelos abismos como por um deserto. Não, tinha um pouquinho d'água. Deserto. Agora talvez você entenda a reação dos judeus que estavam no barquinho com Jesus. Ele se levantou e disse: acalma, emudece. E o mar se acalmou e o vento cessou. Então lhes disse: não ia ficar por isso não. Não ia ficar por isso. Porque Ele nos ama, mas como um Pai perfeito, Ele também nos repreende. Depois que Ele resolveu a questão que os filhos estavam se tremendo de medo, Ele foi falar com os filhos. Deus não faz chantagem. Deus não chega para mim e para você e diz assim: eu vou resolver seu problema se você entregar o dízimo. Esse não é o teu Deus. Se alguém ensina assim, não é o Senhor dos Exércitos. Eu vou resolver teu problema se você fizer assim, 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 assim. Esse não é o Deus da Bíblia. Eu vou resolver teu problema se você se batizar. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia ama. O Deus da Bíblia amou o malfeitor da cruz. Amou a mulher possessa. Amou a mim e a você. O Deus da Bíblia não faz chantagem. O Deus da Bíblia é amor. É esse Deus que eu preciso falar para as pessoas.
As pessoas precisam saber que o teu Deus é um Deus de amor. Sim, Ele nos ensina, mas Ele não negocia, Ele não faz barganha, Ele não troca. Eu te curo, se você fizer uma campanha e trouxer tantos reais aqui cada domingo. Não, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia levanta, faz cessar a tempestade. Mas Ele também olha para mim e diz assim: por que você é tão tímido? Por que você, tendo andado comigo, tendo visto eu fazer do nada aparecer pão e peixes, tendo visto eu ressuscitar mortos, tendo visto eu fazer o que eu já fiz, como é que você ainda é tão tímido na sua vida? O que você já viu Deus fazer? Quantas muitas bênçãos, dize quantas são. Vem dizê-las, todas de uma vez, pois verás surpreso o quanto Deus já fez. Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Ai! Eu não quero ouvir essa pergunta de Deus. Como é que você não tem fé? E eles, possuídos de grande temor. Sabe qual é uma das coisas mais impressionantes? É que clamar e reclamar tem consequências completamente diferentes. Quando a gente reclama com Deus, Ele age. Quando a gente clama, Ele age. Muitas vezes, da mesma maneira. Mas o resultado na nossa vida é diferente. Quando a gente reclama, e Ele age, normalmente a gente fica com medo. Com medo da repreensão. Com medo de ter falado. Com medo de se aproximar. Com medo. Quando a gente clama, Ele age. E a alegria passa a viver em nós. Deus faz a mesma coisa. O resultado em nós é diferente. Porque o que eu busquei foi diferente. Quando eu busco solução para mim, muitas vezes Deus faz a mesma coisa que Ele teria feito se eu tivesse buscado auxílio em quem Ele é. Pastor, mas é a mesma coisa? Não é. Uma coisa é eu clamar porque eu sei que Ele é Deus. Outra coisa é eu reclamar porque eu sei que Ele pode fazer e não fez. Porque se Ele é Deus, Ele é Deus. Tenha feito ou não. Pastor, como é esse negócio da gente clamar, Ele fazer e a gente ser cheio de alegria? Como é mesmo? Eu acho que você sabe na sua vida. Mas eu vou lhe dar um exemplo. Lá em Neemias 9, eu não vou ler o texto todo, mas fala sobre um momento em que o povo de Deus se aproximou de Deus e disse assim: agora pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia,
Não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Você está vendo como é que alguém clama? Sem reclamar? Deus, e não mestre. É diferente. Ó Deus, Deus nosso, Deus grande, poderoso e temível. E eles continuam: porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós. Pois tu fielmente procedeste, e nós perversamente. Você está vendo alguém clamar? É diferente de reclamar. É diferente de se aproximar de Deus e dizer: mestre, você não se importa que eu esteja aqui sofrendo? Completamente diferente. E continuam: os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, que testificaste contra eles. Pois eles no seu reino, na muita abundância de bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Você consegue orar assim? Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem do seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Sabe qual foi o resultado? Deus ouviu. E diz a palavra de Deus que eles se encheram de alegria. Assim é clamar. Do jeito que os discípulos fizeram é reclamar. Eu vou dar um outro exemplo. Lá em Daniel 3, 15 e 18. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram não se curvar diante da estátua do rei. E aí o rei chegou para eles e disse: agora pois, deixa eu dar uma segunda chance a eles. Agora pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro e da cítara, da harpa, do saltério e da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz? Vocês estão dispostos? Porém, se não a adorares, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E aí o rei se perdeu na próxima frase. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aí ele se perdeu. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: ó Nabucodonosor, quanto a isto, essa história aí da gente se curvar para essa estátua, nós não precisamos mais te responder. Pensa na ousadia dessa resposta. Eles estão dizendo assim: amigo, eu já te falei, tá? Pronto. Sobre isso aí eu não vou falar não. Mas o senhor falou uma coisa nova agora que eu quero comentar sobre ela. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos. Ou seja, da fornalha de fogo ardente, do que mais o senhor pensar. Se Ele quiser, Ele vai me livrar. Se não, se Ele não quiser, fique sabendo que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Tá bom? Assim é clamar. Se o meu Deus quiser me livrar,
Ele tem poder para me livrar disso e do que mais o mundo colocar na minha frente. Se não, fique sabendo, mundo, que eu não vou adorar outros deuses. Isso é clamar. E diz a palavra de Deus que nem cheiro de fogo passou pelo cabelo deles. Você já foi num churrasco? Faz tempo? As irmãs que têm o cabelo mais comprido. Antigamente os homens também tinham. As irmãs que têm o cabelo mais comprido, você vai no churrasco bom. Você volta, você tem que lavar o cabelo de novo, fazer escovinha de novo, né? Não é? Vocês não dão conta de não lavar o cabelo depois de um churrasco. Não dão. O Magela que tem mais cabelo já está fazendo assim, né? Porque fica cheiro. Pois nem cheiro de fumaça, nem cheiro de fogo, diz a palavra de Deus, nem cheiro de fogo ficou no cabelo daqueles homens. Não é que eles não tenham se queimado, meu irmão. Nem cheiro de fogo ficou no cabelo deles. Que detalhe mais... Meu irmão, por que é que Jesus reclamou que eles não tiveram fé? O que é que você acha que eles deviam ter feito? Continuar navegando? Essa é a pergunta da mensagem. Como é que não tendes fé? Qual era a atitude que demonstraria fé? A tempestade estava truando, meu irmão. A coisa estava difícil. Você acha que eles deviam ter deixado Jesus dormindo? Eu penso que não. Eu penso que não. Deus é Deus, Ele é teu Deus, você pode falar com Ele, você pode clamar. A questão não era não ter acordado. Jesus não estava reclamando de ter sido acordado. Jesus não estava reclamando deles terem tido medo. Jesus estava repreendendo o fato deles não terem acreditado no amor dele. A mensagem de hoje é: quem clama, crê no amor. Quem reclama, até crê na solução, mas não crê no amor, pois está reclamando. Jesus repreendeu os discípulos porque eles não creram no seu amor. Foi o único motivo pelo qual ele veio aqui. Foi por amor. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer. Crer em quê? No seu amor. Quem clama conhece o amor. Clama porque sabe que Deus ama. Deus nos ama. Que lindo que no nosso idioma, clamar parece com amar. Não funciona tão bem em outros idiomas. Clama a mim
e te responderei. Diz a palavra de Deus em Jeremias 33:3. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que nem sabes. Clama. Deus quer que eu clame. Ele quer que você clame. Sabe por quê? Porque assim nós vamos conhecê-lo melhor. Aprenda a clamar. Troque a reclamação pelo clamor. E veja o agir de Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus te ama apaixonadamente. Não há nada que Ele não esteja disposto a fazer por você, nem por todos aqueles que Ele quer que você alcance. Deus te ama. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus nos fala hoje, em nome de Jesus. Amém.